Olá, professor Neto falando, e agora nós chegamos no quinto vídeo da série Trabalho de Conclusão de Curso. E agora para falar sobre metodologia da pesquisa. Esse tema que muitas vezes é o maior drama dos acadêmicos, que tem um pouco mais de desafio para poder aprender, e não dizer dificuldade, e de fato é um tópico bastante diferente e que requer um desafio maior para você, pesquisador. É importante compreender todas as fases de execução e de responder o como fazer. Como é que você vai atingir os objetivos da pesquisa de forma sistemática? E desde da ciência moderna, da invenção da ciência moderna com a investigação, né, que resultou em vários benefícios e nós temos várias referências dentro da composição do conhecimento, Galileu Galilei, René Descartes, Isaac Newton, né, nós temos Albert Einstein, que buscaram ali dentro do seu escopo de atenção na pesquisa excelentes resultados e que nós percebemos no nosso dia a dia até hoje. São referências que nós utilizamos para nos basear em várias etapas de pesquisa do conhecimento, inclusive nos dias atuais. E o conhecimento científico nada mais é do que o resultado da investigação metódica, né, e sistemática da realidade. Então, ela tenta aproximar nós, enquanto pesquisadores, enquanto população, enquanto sociedade, de uma verdade, né, que muitas vezes ela não é absoluta porque haverá sempre contradições e que então ela admite transitoriedade do conhecimento, embora ela defenda um ponto de vista, uma verdade, e é nesse embate que ciência é ciência. Então, muitas vezes nós vamos encontrar correntes teóricas que vão concordar ou vão discordar. Vão tentar refutar, ou seja, discordar de uma determinada ideia ou de uma determinada teoria, mas que existem vários tipos de verdades colocadas dentro do universo do conhecimento. Mas para você, acadêmico, que está experimentando muitas vezes pela primeira vez o processo de investigação científica, eu sugiro que você busque correntes teóricas que vão auxiliar na fundamentação metodológica para alcançar resultados. Então, a gente pode buscar, dentro de definições do que é o conhecimento, com esse processo de reflexão crítica que conduz o desvelamento do objeto estudado, né? A gente vai tentar buscar referências que possam nos aproximar de uma realidade que a gente quer observar, daquele problema que nós identificamos junto aos autores da pesquisa, junto dos sujeitos que vão participar dessa investigação. Até para que a gente tome consciência da realidade, para promover esse universo da investigação. E ali nós vamos ter algumas formas de identificar a investigação do conhecimento. E eu gostaria até de citar Carvalho aqui como um dos autores que fundamenta dentro desse universo da pesquisa, que ele coloca o seguinte, que é atividade voltada para a solução de problemas. Então, a pesquisa é uma atividade voltada para a solução de problemas que se utiliza de um método para investigar e analisar essas soluções, buscando também algo novo no processo de conhecimento. Então, não é somente para validar aquilo que está posto na teoria, mas também para criar algo novo. E você, pesquisador, está sendo desafiado para isso. Tentar colocar dentro desse processo de investigação do conhecimento algo novo, a partir da realidade observada na teoria, mas também dentro do objeto, dentro da área de estudo que você escolheu na sua área de conhecimento de formação acadêmica. É interessante destacar que dentro da metodologia científica, que você já teve uma experiência sobre isso no seu curso de graduação, que possa então colocar algumas faces desse conhecimento, colocando tanto o campo do conhecimento,
adquirido através das leituras. Esse é um exercício importante para você, pesquisador, desenvolver o hábito da leitura, de ler referências de qualidade. Referências de qualidade, quando eu digo, tem indicadores de qualidade como do periódico, da CAPES, entre outras bases que promovem a investigação científica com mais rigor, através também da ação prática, do pragmatismo que a gente observa dentro das realidades de conhecimento e confrontando aí com a teoria preliminar, né, a partir do objeto de investigação. Nós temos dentro da metodologia, para relembrar um pouco mais, os tipos de abordagem, que são abordagens de natureza para algumas áreas de conhecimento, dependendo da sua graduação, elas estão mais voltadas para a abordagem quantitativa, é aquela que vai utilizar intensamente a estatística, vai expressar em números seus resultados obtidos. Também o objeto de estudo pode ser quantificado. Para outras áreas de natureza mais humana, mais social, ela vai estar associado ao universo de investigação de abordagem qualitativa, ou seja, ela vai responder a questões muito particulares, né, que trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, que interpreta os fenômenos. E aqui nós temos várias formas de alcançar esse tipo de abordagem. E aí nós precisamos definir o tipo de natureza que nós vamos abordar. Se ela tem uma abordagem qualitativa, quantitativa ou mista, que pode também se basear para algumas correntes teóricas com a junção dessas duas possibilidades, qual e quant. E eu sugiro para você pesquisar livros, autores que se debruçam sobre metodologia científica, que vão colocar de uma forma coerente e explicar detalhadamente que tipo de abordagem seria tanto qualitativa quanto quant e também aquela de natureza mista. Você precisará definir se a sua pesquisa ela é oriunda de uma fonte básica ou uma pesquisa aplicada. Se ela for básica, de conhecimento a ser utilizado pelas pesquisas mais relacionadas ao ambiente tecnológico, ao universo tecnológico. E as aplicadas, quando a gente vai utilizar a investigação através de produtos, processos, né, de ordem imediata, que vai gerar, por exemplo, uma patente, uma nova tecnologia, um novo procedimento operacional padrão ou uma nova forma de enxergar determinado problema. Quanto aos objetivos da sua investigação, você vai definir se ela é exploratória, ou seja, vai utilizar uma pesquisa de campo, eu vou precisar aplicar uma ferramenta, um questionário, uma entrevista. Se ela é descritiva, ou seja, você vai precisar descrever esse fenômeno, essa conjuntura que você está se apropriando dentro do universo da investigação. E se ela é explicativa, se está explicando a partir desse fenômeno ou dessa área de atuação que você está se apropriando. Quanto aos procedimentos, você vai precisar lançar a mão de decidir junto com o seu orientador, o seu professor orientador, e nessa fase da metodologia é importante que este namoro, entre aspas, entre você e o seu orientador, seja de fato algo harmonioso e que vocês possam refletir na melhor forma de atingir os objetivos da pesquisa, de como atingir os objetivos da pesquisa e definir também quanto aos procedimentos. Se vocês vão utilizar pesquisa documental, pesquisa bibliográfica, pesquisa experimental, operacional. Então, quais são as formas e procedimentos que vocês vão utilizar na investigação? Pode ter um ou pode ter mais de um. A sua pesquisa pode ter, por exemplo, uma abordagem bibliográfica, através de referências teóricas, como também documental, a partir de documentos oficiais, de fontes confiáveis, para poder confrontar esse universo. E também pode ter um caráter experimental, ele pode ter uma abordagem também exploratória, a partir dos sujeitos que vão participar da sua pesquisa. Além disso, poderão também optar pelo estudo de caso, dependendo da realidade. Eu quero analisar, por exemplo, uma escola
no município onde você mora, de uma realidade específica, a partir de um foco de atenção, como a gestão, o processo pedagógico, para você que trabalha numa empresa, dentro de uma perspectiva específica para uma realidade dentro da sua organização, dentro de um setor, por exemplo, na área de gestão de pessoas, na área estratégica, na área de finanças. Eu também posso lançar mão de trazer, enquanto procedimento, uma pesquisação, ou seja, é, através de uma pesquisa que está em movimento, que ela ocorre dentro de uma organização. Ou uma pesquisa participante, onde eu me coloco enquanto pesquisador sujeito do processo de investigação, porque muitas vezes eu posso optar de realizar minha pesquisa a partir da realidade que eu vivo todos os dias, dentro do meu ambiente de trabalho, dentro do meu ambiente de estágio, e isso traz uma conexão muito próxima da realidade. Então aqui nós temos vários desafios para poder então compreender é, esse grande desafio para você, enquanto pesquisador, para chegar à verdade que você busca com a sua pesquisa. Ou seja, a partir dessa verdade, encontrar um método que é o procedimento que você vai delimitar de como alcançar cada objetivo que você selecionou. Então, para cada objetivo identificado no projeto, você vai ter que criar uma condição metodológica, passo a passo, de como atingir o resultado. E ali você vai encontrar, então, o caminho que seguirá para chegar a essa verdade que está posta. E a verdade associada, muitas vezes, àquilo que você tem de escopo de atenção, de escopo de projeto, e que ela é relativa. Muitas vezes, é importante você também destacar isso. Muitas vezes, aquilo que é uma verdade absoluta, para minha perspectiva de análise, pode ser diferente para outro sujeito. Mas não é esse foco que você tem que dar atenção. Se a sua verdade é maior do que de outro pesquisador, mas, sobretudo, de você ser fidedigno com aquilo que você colocou enquanto perspectiva metodológica. Quais são os passos, o rigor que você seguiu, definido junto com o seu orientador, para alcançar, então, algumas respostas que elas são, de fato, relativas. E aqui, então, você pode utilizar várias fontes. Eu recomendo que você leia vários autores que se debruçam dentro da metodologia científica, que se aproximam com a realidade, com o objeto, com a área de abrangência da sua pesquisa. E são vários autores, né? Nós temos Lakatos, Marconi, Gil, entre muitos outros autores que vêm estudando as formas metodológicas de aplicação. E você vai enquadrar dentro das correntes teóricas que, inclusive, o seu orientador pode te orientar para que você compreenda se o universo da sua pesquisa tem uma característica de uma corrente teórica associada ao positivismo, à fenomenologia, dentre uma perspectiva crítica histórica. Né? Então, veja bem, no trabalho de conclusão de curso, você não vai se aprofundar tanto dentro dessas definições. Né? Você poderá, na perspectiva do mestrado, do doutorado, ganhar muito mais confiança no processo de conhecimento. Mas o que é importante você se desafiar no trabalho de conclusão de curso é encontrar uma forma metodológica para alcançar resultados. E se a gente fosse colocar, né, uma forma mais simples, é como se fosse uma receita de bolo. Quais são os passos que eu preciso atingir para alcançar o resultado que eu espero, por exemplo, com uma receita de bolo? Que o bolo tenha as características desejadas, sabor, o aspecto visual, que dê certo essa composição, essa receita que eu estabeleci. Mas para que tenha êxito, eu preciso seguir de uma forma criteriosa. Então, os critérios aqui são importantes para que você tenha o maior resultado possível e aquele que você vai descrever no relatório da sua pesquisa. Como você vai traduzir essas informações na hora de compor, por exemplo, em formato de artigo científico, monografia
ou, por exemplo, o plano de negócio que pode utilizar uma pesquisa de mercado. Então, aqui nós temos várias formas de compreender. E aqui tem que ficar claro no seu texto. São 2 ou 3 páginas descrevendo, confrontando os teóricos da metodologia científica dentro do seu universo de atuação profissional, como também como é que você vai aplicar isso no objeto para depois relatar, fazer o tratamento ideal da coleta de dados e depois transcrever isso para um relatório científico. Esse é o maior desafio para você enquanto pesquisador. Então, aqui a leitura é fundamental para que vocês busquem, mas é possível. Mesmo que você tenha um tempo menor, é sempre possível, desde que você coloque seu tempo de prioridade em ação. Coloque a positividade, que tudo isso vai conspirar ao seu favor. E aqui nós encerramos esse vídeo e nos vemos no próximo, que vai tratar sobre a fundamentação teórica. Até lá!